Me chamou de traveco? Me chamou de homem de saia? Me chamou de tonhão? Então, eu posso te processar por injúria racial. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou aqui falar com vocês sobre coisa boa, porque na segunda-feira, 21, o STF reconheceu LGBTfobia como um crime de injúria racial. Olha a criminalização da LGBTfobia avançando mais ainda, gente. E eu vou explicar direito pra vocês o que isso significa, né? Tipo, porque a gente já tinha tido, né, uns anos atrás, em 2019, a criminalização da LGBTfobia, que foi também por meio do Supremo, né, do STF, né, aonde eles reconheceram crimes de LGBTfobia como crimes equiparados ao racismo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal dessa época, tá? Se você quiser assistir esse vídeo, só vir aqui em cima. Mas então, se a LGBTfobia já estava equiparado a racismo, por que precisava também ser equiparado à injúria racial? Então, vou aqui explicar pra vocês, mas antes de explicar pra vocês, eu tenho que dar dois avisos. O primeiro deles é que tá quente aqui em Brasília. Tá bem quente aqui em Brasília. A gente tá em agosto, né? Final de agosto, por mais que tenha chovido hoje aqui em Brasília, ainda assim tá muito quente. Então, eu estarei suando ao longo desse vídeo, tá? Vocês já viram isso acontecendo antes. Vamos passar por isso aqui, ó, juntos, tá? Juntos. Mas não tão juntos porque tá calor, não quero vocês grudando em mim também não. Mas vamos passar por essas juntos. E o outro aviso que eu tenho que dizer pra vocês é que eu vou falar um pouco, vou fazer um adendo sobre o vídeo que saiu, né, na quarta-feira, sobre xadrez e tudo, né? A proibição de mulheres trans de jogarem xadrez no competitivo. Então, eu vou fazer um adendozinho aqui, pegando um comentário que foi feito lá, mas isso eu vou fazer só no final desse vídeo, tá? Só no final. Então, agora aqui, vamos focar no STF. E quem não quiser, né, ver esse negócio que eu tenho pra falar sobre a questão do xadrez, aí é só, tipo, parar de ver quando eu parar de falar do STF, né, no caso. Mas, enfim, vamos lá falar sobre esse crime de injúria racial que agora também, né, tá contemplando crimes de LGBTfobia dentro de injúria racial. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que separava o crime de racismo do crime de injúria racial. E sim, eu falei separava no passado, porque a gente teve uma outra mudança esse ano também no que diz respeito a essas leis, né, essas legislações. Mas vamos lá. A gente tem essa separação de crime de racismo e crime de injúria racial e, né, elas eram diferentes no seguinte. O crime de racismo, simplificadamente falando, ele, né, seria um crime que ele atingiria um grupo, né, o grupo de pessoas que estivessem sofrendo racismo. Então, por exemplo, né, é um estabelecimento que se recusa a atender pessoas negras. Isso é um crime de racismo, tá? Sei lá, uma pessoa que diz que ela não quer conviver com pessoas negras. Isso é um crime de racismo. Uma pessoa que fala que você não pode entrar em determinado lugar porque nesse lugar não é um lugar de pessoas negras. Crime de racismo, sabe? Então, o racismo, ele tá dentro do entendimento de um grupo inteiro, sabe? O crime de racismo. Então, né, seria tudo aquilo que atinge um grupo. Não exatamente um indivíduo ou outro, mas um grupo. Esse é o crime de racismo. As penas por crime de racismo, elas vão desde prisão de 3 a 5 anos e também multa, né? Então pode ser só a multa, mas pode ser também a multa mais a prisão. E a prisão, né, no mínimo 3 anos, né? 3 a 5 anos. Quer dizer, 2, né? De 2 a 5 anos. Falei errado aqui pra vocês. Mas enfim, é isso. Prisão de 2 a 5 anos mais multa. E também é importante dizer, e aqui é a parte que mais divergia antes, que o crime de racismo ele é um crime inafiançável. Então não importa o quão podre de rico você não pode se livrar de um crime de racismo caso você tenha sido condenado por um crime de racismo. E eu me toquei agora que aquela iluminação ela tá errada. Peraí. Mudei um pouco a iluminação, não sei se fez diferença. Reparem bem que eu falei, né? Se você for condenado também, porque às vezes quando você é uma pessoa muito rica, você consegue fugir da lei de diversas formas possíveis, né?
Mas é um crime inafiançável. Então, se você foi condenado ou condenada por um crime de racismo, esse crime é inafiançável. E um outro ponto também é que ele não prescreve. É um crime imprescritível. Ou seja, não importa quando que você cometeu esse crime, não importa se você cometeu o crime de racismo há 10 anos, 20 anos atrás. O crime não prescreve. Se decidirem te denunciar por causa disso, você vai ter que responder, porque o crime não vai ter prescrito, né? Isso não acontece no crime de racismo. Já. Tudo bom? Já o crime de injúria racial, ele é contra o indivíduo, tá? Ele é um crime que ele acontece no âmbito de xingamento, ele é um crime que acontece no âmbito de você ofender diretamente aquela pessoa, sabe? Então, por exemplo, você xingar uma pessoa negra de algum termo pejorativo para essa pessoa ser negra, sei lá, né? Macaco, que é o que o povo ama dizer, isso é um crime de injúria racial porque você está ofendendo diretamente aquela pessoa. Não necessariamente você está ofendendo um grupo inteiro, apesar, né, de que quando você chama uma pessoa negra de macaco, você está sim ofendendo todas as pessoas negras, mas foi um ataque direto a uma pessoa, né? Foi um ataque direto. Então a injúria racial, entra nessa parte, sabe, de xingamento e tudo mais. Tanto que ela é um crime que é um crime considerado que vai contra a honra subjetiva. E contra a honra subjetiva é questão de afetar a autoestima, afetar, tipo, como aquela pessoa pode se sentir, sabe? É um crime que ele vai de encontro aos sentimentos daquela pessoa. Porque a gente também tem crimes que são contra a honra de forma objetiva, né? Que são crimes de difamação e tudo mais, né? Por exemplo, você inventar uma mentira sobre uma pessoa, isso já entra num crime contra a honra objetivo, né? Mas o crime de injúria racial, ele é subjetivo. Então, ele é isso, que afeta a pessoa, assim, no íntimo dela, nos sentimentos dela, né? Que afeta a autoestima da pessoa. Por isso que, geralmente, a gente liga isso a xingamento, né? Injúria racial é um crime ligado a xingamentos, aquelas ofensas proferidas diretamente para a pessoa, não necessariamente para um grupo inteiro, por mais que elas atinjam, sim, um grupo inteiro. Acho que ficou claro, né? Eu acho que sim. Agora, vamos aqui falar quais são as penas, né? As penalidades do crime de injúria racial. Bom, ele era um crime fiançável, né? Então você podia se livrar de uma condenação por injúria racial pagando uma fiança. Ele era um crime que prescrevia, então, sei lá, passados 20 anos que você cometeu o crime de injúria racial, ele iria prescrever, então você não tinha como ser condenado, você não tinha como responder judicialmente por algo que já tinha passado tanto tempo. É um crime que também, né? Se você for condenado, você está sujeito a pagar multa e também você pode ser preso. Uma prisão, né? Que ela ia de 1 a 3 anos e, né? Mais a multa, ou então só a prisão, ou então só a multa, enfim. Depende do que o entendimento de juízo ali chegar. E é importante dizer aqui que tá dentro de injúria racial, tá? Qualquer xingamento, qualquer ofensa que você proferir que esteja relacionada à raça do indivíduo, à cor do indivíduo, à etnia do indivíduo e também a nacionalidade do indivíduo, sabe? A origem nacional daquele indivíduo. É, então, assim, procedência nacional, né, que falam. Então, assim, você ser xenofóbico, isso entra em injúria racial, tá? Entra em injúria racial. Então, é importante entender, né, essas coisas. Antes também entrava em injúria racial crime que tivesse a ver com religião, sabe? Intolerância religiosa. Só que teve uma lei que mudou um pouco essas coisas, que foi uma lei de janeiro desse ano, que foi uma lei que equiparou injúria racial ao crime de racismo. Então, como a injúria racial agora, em 2023, ela é um crime que ficou equiparado ao crime de racismo, então a injúria racial, ela agora também é inafiançável, tá? Ela é imprescritível e também a injúria racial tem como penalidade uma prisão de 2 a 5 anos e mais multa, né? Então, é isso que vocês têm que entender, tá? A injúria racial, ela agora é inafiançável e ela é imprescritível, tá? Ela não prescreve porque teve essa lei que foi promulgada no começo desse ano. Eu vou até pegar aqui o nome da lei. É a Lei 14.532, que foi promulgada em 11 de janeiro de 2023.
E ela, né, equiparou esses dois crimes e também foi algo feito pelo STF, né? E é importante ressaltar aqui pra vocês o porquê que o STF resolveu juntar ali as duas coisas. Por que que o STF pegou essa lei e colocou ela dentro da outra, né? Porque que eles equipararam as duas leis. Eles fizeram isso porque era muito comum pessoas que cometeram crimes de racismo serem classificadas como um crime de injúria racial para ter uma penalidade menor ou poderem pagar fiança, né? Serem soltas mediante fiança. Isso era muito comum de acontecer porque ficava uma coisa ali que dependia do entendimento do juiz. Então, o juiz às vezes, né, sei lá, queria aliviar um pouco para aquela pessoa que cometeu um crime de racismo, um crime que acometia todo um grupo e colocava ali que tinha sido injúria racial. E assim a pessoa, ela podia ser solta mediante fiança, né? Ela podia, enfim, não arcar com as consequências do crime dela, caso ela tivesse dinheiro para não arcar com as consequências do crime dela. Então, era um problema judicial que a gente tinha, né? Essa diferenciação, assim, e até porque as penas para injúria racial, mesmo de prisão, elas eram mais brandas, né? Então, muitas vezes os juízes dão a pena mínima ali e tudo, porque, enfim, vai depender do entendimento de cada juiz, vai depender ali da, o judiciário, né, funciona dessa forma. Muitas vezes o juiz é que vai decidir mesmo o que, que vai acontecer ali, né? Muitas vezes. Sempre, na verdade. Então, né, quando juntou ali injúria racial, quando equipararam injúria racial ao crime de racismo, com as mesmas penalidades e tudo mais, né, tendo só essa diferenciação de ser um crime que atinge a honra do indivíduo, né, e não necessariamente um crime que atinge um grupo inteiro, acabou esse tipo de interpretação, né? Acabou esse tipo de é, aliviamento, né? Que alguns juízes podem ter. Obviamente que ainda podem, né? Os juízes aliviarem e simplesmente não acatarem a denúncia, né? E falarem, ah, não, essa pessoa falou isso, mas eu vou, né, vou julgar aqui como inocente. Isso ainda pode acontecer. Obviamente que isso ainda pode acontecer. É óbvio que isso ainda vai acontecer bastante. Mas, né, no que diz respeito à lei, o que está no papel da lei, agora as duas coisas são equiparáveis. São ali, ó, mesmo nível de penalidade, mesmo nível de importância legal, vamos assim dizer. Eu nem sei se eu poderia dizer importância legal. Não sei. Se alguém for do direito pode me corrigir e dizer que eu falei besteira, tá? Tô aberta a críticas. Não fico calada sempre, mas aceito críticas. Agora vamos à LGBTfobia, né? Agora vamos a essa parte aqui que é o que me atinge, porque eu tô aqui falando de racismo, de injúria racial, sendo essa pessoa branquela aqui, né? Mas acontece, né, que eu sou uma pequena travesti. Tá, não sei se pequena se adequa muito a mim. Acho que sim, né? Eu tenho 1,67, mas eu sou uma pequena travesti, e sendo uma pequena travesti, eu sofro LGBTfobia, mais especificamente transfobia. Então, né, agora eu posso ser amparada por leis anti-racismo, leis anti-injúria racial. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, em 2019, o STF, né, equiparou LGBTfobia, e o T tá incluso em LGBTfobia sim, tá? Não é LGBTfobia, não, é LGBTfobia. O T tá incluso, porque feministas radicais tentaram fazer com que fosse tirado do texto o T de transfobia, né? O T de pessoas trans, para que, né, não tivesse ali como elas serem penalizadas caso fossem transfóbicas. Elas tentaram fazer isso. Não conseguiram. T tá incluso sim, tá? Tá incluso ali. Mas enfim, em 2019 o STF equiparou crimes de LGBTfobia a crimes de racismo. Porque antes, né, se uma pessoa fosse LGBTfóbica com você, essa pessoa poderia sim responder judicialmente, mas iria ser em um crime de injúria, um crime contra a honra e tudo mais, né? Não tinha uma especificidade, não tinha um agravamento por ela estar te atacando por você ser de um grupo minoritário, né? Entrava ali como se fosse uma ofensa pra qualquer pessoa, assim, sei lá. Se eu chamar um cara hétero cis de maldito desgraçado, sabe? Ficava nesse mesmo nível, mesmo ele me chamando de alguma coisa que fosse altamente transfóbica, ele me chamasse de um macho de saia, eu chamei ele de maldito desgraçado. Entrava ali no mesmo nível, por mais que o maldito desgraçado que eu poderia ter proferido a essa pessoa não fosse ter nenhum tipo de agravamento sério pra autoestima dele, né? Não fosse
ter nenhum tipo de agravamento para os direitos dele, não fosse ter uma manutenção de colocar esse homem hétero cis à margem da sociedade, enquanto quando ele me chama de um macho de saia, ele tá, assim, afetando minha autoestima, ele tá me diminuindo de uma forma que me coloca à margem da sociedade, ele tá afetando um grupo. Então, quando o STF equiparou crimes de LGBTfobia aos crimes de racismo, o STF estava reconhecendo que os crimes motivados por LGBTfobia, tá? Não é qualquer crime contra pessoas LGBT que entra nisso, são os crimes que têm uma clara motivação de LGBTfobia. Eles têm esse agravante, um agravante por tentar subjugar um grupo, por tentar colocar um grupo à margem da sociedade, por, né, fazer um tipo de ofensa que tem peso grande, né? Porque, gente, vamos lá, né? As coisas são muito mais pesadas quando você faz parte de um grupo minoritário. A carga social que você carrega é muito mais pesada quando alguém te ataca por causa desse grupo minoritário ao qual você pertence, é muito mais pesado, tá? É muito mais pesado, porque a gente tem todo um processo histórico. Não, não é a mesma coisa você chamar uma pessoa negra de macaco de você chamar uma pessoa branca de branquela azeda, tá? Não é a mesma coisa, não estão no mesmo nível. E com LGBTfobia, a mesma coisa, né? Não é o mesmo nível o tipo de ofensas que jogam contra nós por nós sermos LGBTs, ao tipo de ofensa que jogam em cima de pessoas hétero, brancas, cisgênero, enfim. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem como, tá? Por mais que algumas pessoas digam que é tudo ofensa, não é tudo ofensa. Tem ofensas que são muito mais pesadas, tem ofensas que têm um peso muito maior do que outras, dependendo do grupo para o qual você está jogando essas ofensas, né? Vamos lá. Espero que isso tenha ficado claro. Não, não ficou, né? Com certeza vai ter algum comentário aqui de alguma pessoa torta falando, enfim, burrices. Mas vamos lá. Então, isso era o que o STF tinha entendido ali. Só que aqui vinha a questão. Lembra quando eu falei pra vocês que crime de racismo é um crime que ele afeta um grupo, é um crime que é mais direcionado para um grupo do que para um indivíduo? Então, quando as pessoas elas iam lá e atacavam LGBTs de modo geral, por exemplo, falavam que todo gay, sei lá, todo gay é um demônio, todo gay é vetor de HIV, né? Gosto de falar isso, vetor de doença, que pessoas bi são, sei lá, quando falava do grupo como um todo, sabe? Pessoas trans são doentes mentais, né? Pessoas trans não existem, essas coisas assim que tava falando de o grupo inteiro, aí entrava no crime de LGBTfobia ali e tudo mais. Agora, quando era atacando um indivíduo, ficava muito a cargo do juiz decidir o que queria fazer. Porque às vezes, quando era atacando um indivíduo, né, o juiz falava: ah, não, mas aqui, ó, isso foi direcionado só pra essa pessoa, né? Sei lá, chamaram uma travesti de macho de saia, né? Então isso foi direcionado só pra essa travesti. Não foi um negócio de grupo. Então entra em injúria. Não vai entrar em LGBTfobia, que tá equiparada a racismo. Não, vai entrar em injúria, sabe? Então alguns juízes faziam essas coisas, esses malabarismos assim jurídicos, pra, né, não acatar aquela denúncia, não acatar aquele crime. E não punir a pessoa que cometeu aquele crime. Então isso acontecia bastante, né? Que é algo que, como eu disse, também acontece bastante com pessoas negras, tanto que foi por isso que o STF ali colocou os dois crimes sendo equivalentes, né, de racismo e de injúria racial. Mas como isso acontecia muito, fez-se necessário, né, equiparar também LGBTfobia a crime de injúria racial. Isso foi julgado, né, por um recurso da ABGLT. Eu sempre tenho dificuldade para falar o nome dessa sigla. Sempre tenho. Mas, né, significa Associação Brasileira de Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo. Então, né, essa associação, a ABGLT, eu falei certo? ABGLT, falei certo. Eu sempre tenho dificuldade com essa sigla, gente, sempre tenho. Mas eles entraram com o recurso no STF justamente para pedir essa equiparação à injúria racial e o STF acatou. Então, agora, quando vocês atacam um indivíduo, uma pessoa com um xingamento LGBTfóbico, vocês vão sim, né, poder responder por crime de injúria racial, né? Vocês vão sim poder ter que pagar por isso. E pagar, né, podendo ser até com prisão. É só não ser LGBTfóbico, meu bem.
Então, quando você para pra pensar que os crimes de injúria racial e de racismo foram equiparados, às vezes você pode até pensar, né? Ah, não, mas aí não faz diferença, né? Já que injúria racial e racismo foram equiparados, isso não vai fazer diferença. Mas faz diferença, porque agora o texto, né, tá dizendo que quando você ataca um indivíduo, você também tem que estar passível dessas determinadas punições. De prisão, de multa, de ser um crime imprescritível, de ser um crime inafiançável e tudo mais. Enquanto antes não, né? Antes, o juiz poderia colocar só como uma injúria comum, né? Nem com agravante sem injúria racial, mas uma injúria comum e tudo mais. Então, se a gente não tivesse tido essa equiparação, né, a injúria racial, de LGBTfobia, a crime de injúria racial também, a gente poderia continuar tendo esse entendimento que alguns juízes faziam, né, de não aceitar denúncias, de não aceitar ali processos, né, não condenar pessoas que tinham sido LGBTfóbicas alegando que elas tinham cometido uma injúria contra um indivíduo, né? Enfim, amenizando penas e tudo mais. Então, faz-se necessário por isso. E agora, vamos aqui falar mal do Cristiano Zanin, né? Vamos falar mal do Cristiano Zanin, porque o que não falta são motivos pra gente falar mal desse juiz do STF que a gente mal conhece, e eu não sei vocês, mas eu já odeio pra caralho. Cristiano Zanin, né, ele é esse ministro do STF que foi indicado pelo Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula indicou ele, né, que era advogado do Lula, e o Lula indicou ele. E na época, né, inclusive eu fui crítica a isso, né, e lives aí da época, né, se vocês forem atrás, vocês vão ver que eu critiquei o Lula ter escolhido esse cara como ministro, né, mas enfim, o Lula escolheu como ministro, né, um monte de gente aí de esquerda defendeu, porque, ai não, o Lula que escolheu, né, para, gente, é advogado dele, mas é porque ele precisa de gente de confiança lá, e tudo, né, o cara vai ser legal e tal. O cara não tá sendo legal, tá? Ele não tá sendo legal. Ele fez algumas coisas merda, né? Teve um recurso que tava também, que chegou no STF, né? Que era de um julgamento de algumas pessoas que tinham cometido furtos que não davam nem R$ 100, assim, né? Tinham furtado um macaco velho de um carro, tinham furtado uns galõezinhos, assim. Era coisa pequena, eram pequenos furtos, né? E isso acabou chegando no STF, esse recurso desse processo acabou chegando no STF. E, né, geral ali olhou pra isso e falou: não, essa galera cometeu pequenos furtos. Por que que essa galera tem que ser presa por ter cometido pequenos furtos, né? E declararam inocência para as pessoas por uma insignificância do que foi furtado, né? Gente, pelo amor de Deus, menos de R$ 100 de furto, a pessoa ser presa por menos de R$ 100 de furto, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não tem que ser preso, não. Nosso sistema carcerário já tá entuchado de gente. Não, não se faz isso, né? Você não prende pessoas por coisas tão pequenas assim, como ter roubado coisas tão pequenas, né? Um macaco velho e uns galões. Beleza. Geral ali no STF olhou pra isso e falou: não, essa galera aqui, né, vamos inocentar, nada a ver, ficar prendendo gente por pequenas coisas. Cristiano Zanin foi lá e votou a favor da prisão. Votou a favor da manutenção da prisão dessas pessoas, né? Que furtaram coisas que. Aí teve, né, votação da LGBTfobia, né? Tô falando aqui por ordem cronológica, né? A votação da LGBTfobia, aonde Cristiano Zanin foi o único dos votantes que foi contra a equiparação de LGBTfobia a crime de injúria racial, tá? Ele foi contra, ele não queria que isso acontecesse. E aí, né, tiveram alguns malabarismos aí que umas pessoas fizeram, né, pra dizer, tipo, não, mas não foi bem assim. Ele foi contra só porque, por uma questão de como tava no texto, né? Uma jurisprudência, porque se ele aceitasse, se ele desse o sim, no entendimento dele, ele ia ter que ser aberto um outro processo, né, e tudo mais. Então foi só por isso que ele falou não. Inclusive, né, quando ele tá ali justificando o voto dele, ele fala que a LGBTfobia é um crime horrível, não sei o que e tal, né? Mas aí depois de todo esse discursinho dele, ele não vota a favor da equiparação de LGBTfobia aos crimes de injúria racial, como todos os outros fizeram, né? Ele foi o único que divergiu ali. O indicado pelo Lula foi o único que divergiu ali, né? Mas aí uma galera ficou falando que não, veja bem, né? Foi só uma questão de jurisprudência. Ele não fez por mal. Ele não fez por mal. E mesmo assim, né, passou, tá equiparado, tá tudo bem, né? Apesar do Zanin, tá tudo bem.
LGBTfobia foi equiparado a crime de injúria racial. Então, deu certo pra gente. Mas a gente teve também, né, agora, a votação da, da descriminalização do porte de maconha, né? Para que as pessoas que forem pegas com maconha, que ainda vai ser definido, né, a quantidade ali e tudo, né? Tem ministro que sugeriu entre 25 a 60 gramas. Teve ministro que sugeriu 100 gramas. Gosto mais da ideia de 100 gramas, né? Gosto mais da ideia de 100 gramas. Mas enfim, né? É uma votação super importante que tá desde 2015 ali sendo votada, sendo pautada. Toda hora pedem alguma vista e isso vai atrasando. E agora, em 2023, né, a gente tinha tudo para que essa votação passasse e as pessoas que fossem pegas com pequenas quantidades de droga não fossem presas, não fossem jogadas num presídio. Porque a gente já tem uma lei, né, que fala ali do usuário e tudo, mas é uma lei que ela é muito fraca, é uma lei que ela não é boa, é uma lei que faz com que muitas pessoas acabem indo para a prisão por estarem com, sei lá, 2 baseados de maconha. Isso não faz o menor sentido, né? Porque é meio arbitrário como que você vai definir até qual quantidade pode ser usuário, até qual quantidade pode ser traficante, né? Então, acontece de muita gente que é só usuário ser presa, né? Ir pra cadeia, por causa dessa lei aí que não foi bem escrita. Então, é uma votação importante para o STF definir o que é classificado como usuário, né? Definir até quanto que pode ser classificado como usuário e definir que o usuário não tem que ser preso. Inclusive, né, Xandão propôs, né, plantio e tudo, né, para as pessoas poderem plantar. Não é só de portarem a maconha, mas também poderem plantar alguns pezinhos de maconhas, enfim, né, de marihuana, de cannabis, ali nas suas casas e tudo mais, né. E é uma votação que é muito importante, porque quando a gente está falando de liberação do uso da maconha, que isso não é uma legalização, né, só uma descriminalização de pequenos portes de maconha, a gente está falando sobre encarceramento em massa, a gente está falando sobre diminuição de encarceramento em massa, a gente está falando sobre diminuição de violência contra a população negra, que é a população que mais sofre com tudo isso, né? Porque a guerra às drogas, gente, ela tem um caráter todo racializado. A guerra às drogas foi feita para jogar a gente preta na cadeia. E isso não são fonte vozes da minha cabeça, não, tá? Era o projeto mesmo, um projeto para se livrar de pessoas negras. Então, vamos aqui criminalizar drogas, vamos aqui criminalizar maconha e tudo mais, né? Uma boa parte das pessoas que estão presas são pessoas que foram pegas com pequenas quantidades de maconha, e a maior parte dessas pessoas que foram presas com pequenas quantidades de maconha são pessoas negras. E isso não é assim, coincidência. Definitivamente isso não é coincidência, tá? Não é, não é. Quando pessoas brancas são pegas com drogas, elas são tratadas de uma forma bem diferente de como pessoas negras são, né, tratadas quando são pegas com drogas, tá? Isso de um modo geral, tá? Isso de um modo geral, porque sempre vai ter alguém que vai dar um caso específico, né? Ah, eu sou branco e eu apanhei da polícia porque tava com maconha. Tá, você, tá? Isso é uma evidência anedótica. Quando a gente pega dados, quando a gente pega, assim, o todo da coisa, o que mais acontece é que pessoas negras sofrem muito mais. Então, quando a gente fala sobre legalização de drogas, ou pelo menos, né, descriminalização de plantios de alguns pezinhos, descriminalização de porte, né, de pequenas quantidades de maconha, né, de até 100 gramas, por favor. A gente está falando sobre justamente aliviar a população negra desse fardo que acomete essas pessoas, né? Porque elas são as pessoas que mais sofrem. Então a gente está falando sobre ir contra genocídio de população negra, quando a gente fala de descriminalização de maconha. A gente está falando sobre ir contra encarceramento em massa, quando a gente está falando de descriminalização da maconha. E a gente está falando de saúde pública quando a gente está falando de descriminalização da maconha. Porque a maconha, né, ela pode ser usada de diversas formas medicinais, né, para, enfim, ajudar em alguns tipos de ansiedade, não todos, mas alguns tipos de ansiedade, para ajudar pessoas que sofrem com dores crônicas e tudo mais, né. Então, enfim, é uma planta que tem um valor de saúde que é importante. E também porque, né, a maconha, ela pode sim acabar desencadeando alguns quadros
psicóticos em algumas pessoas, né, e tudo mais. Então a gente precisa de ter uma maconha de boa qualidade para evitar coisas desse tipo e também, né, ter ali uma segurança maior para as pessoas que usarem a maconha, porque quando a gente está falando de drogas, de modo geral, a gente está falando de saúde pública, a gente não está falando de crime. Crime fica com o tráfico e o tráfico só existe por causa também de uma proibição de drogas, né? E, enfim, o vídeo acabou que poderia ser sobre maconha aqui, né? E era sobre LGBTfobia, me alonguei demais nesse tema. Mas o ponto é que nessa votação também, a gente estava, né, tendo todos os ministros que iam votando, eles estavam sendo a favor da descriminalização. Só que quando chegou no Zanin, ele foi contra. O Zanin foi contra, tá? Ele foi contra a descriminalização de pequenos portes de maconha. Ele foi contra e ele alegou que isso poderia agravar um quadro de saúde pública. Assim, o que agrava um quadro de saúde pública e que agrava um quadro de encarceramento e que agrava um quadro de racismo institucional é justamente a proibição da maconha. É justamente a criminalização da maconha. É isso que agrava, tá? Então, assim, gente, uma bosta essa indicação que o Lula fez, tá? Uma merda. Zanin, você é péssimo, tá? Cristiano Zanin, você é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Foi horrível essa indicação do Lula. E eu espero que quando a Rosa Weber se aposentar, né? Que vai ser daqui a pouco. Eu espero que o Lula indique alguém que seja mais legal, né? Pra ficar no lugar dela. De preferência alguma mulher, né? Porque a gente só tem 2 mulheres lá no STF. Seria legal ter uma mulher, de preferência uma mulher negra, e que fosse de fato progressista, né, pra ocupar aquela cadeira. Até agora o Zanin só teve uma votação que ele votou direito, que foi votação contra aquela arquitetura ofensiva. Não é arquitetura ofensiva. Aquela arquitetura excludente, sabe? Aquele tipo de arquitetura que visa afastar a população que mora na rua, população que está em situação de rua, sabe? Aquelas pontas que o povo coloca, assim, em bancos, sabe? Em alguns lugares, assim, para impedir que as pessoas coloquem colchõezinhos e durmam ali, enfim. E que também, né, era uma votação que estava tendo no STF que proibia esse tipo, né, que visava proibir esse tipo de arquitetura, visava também proibir que a prefeitura tomasse, né, as coisas das pessoas assim, à torto e à direito, e que a prefeitura, né, de todas as cidades, que as prefeituras sempre avisassem com muita antecedência quando fosse fazer limpeza urbana, para não correr o risco de roubarem pertences das pessoas que estão ali em situação de rua. Então, né, uma votação importante e que pelo menos nessa o Zanin votou direito e votou a favor dessa legislação aí, né? Então, pelo menos isso ele fez direito, mas em todas as outras votações dele, ó, reacionário do caralho, tá? Não tem pano aqui pra ser passado pra Cristiano Zanin, não. Não tem pano nenhum. Inclusive, no caso de LGBTfobia, eu não passo pano, não. Ele falou, deu a desculpinha dele lá, que foi por uma questão do texto e não sei o quê. Desculpinha merda, desculpinha merda, 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 tá? Foi péssimo. Não tem pano aqui pra Cristiano Zanin. Queria que Cristiano Zanin nunca tivesse sido indicado. Nunca tivesse sido. Péssima indicação que o Lula fez. Mas, né, passou aí a equiparação de crimes de LGBTfobia, crimes de injúria racial. Então isso quer dizer que você, ó, que fica me xingando aí nos comentários, que fica me chamando de um monte de coisa, se eu quiser eu posso te processar por injúria racial, tá? Eu posso te processar por injúria racial. E lembrando que é imprescritível, então vocês que me xingaram aí há anos atrás, ó, também eu ainda posso processar vocês, tá? Não prescreveu, não. Não prescreveu. Não prescreveu. Um beijo, Radfens. Um beijo pra vocês. Um beijo também para os conservadores. Ai, mas eu tô falando isso mais brincando, tá, gente? Porque eu não tenho a mínima intenção de judicializar as coisas, não. Só se realmente acontecer uma coisa muito bizarra, porque, olha, eu morro de preguiça dessas coisas, morro de preguiça. Mas se fizerem alguma coisa bizarra, tá, pode ser que eu judicialize, sim. Pode ser. Pode ser. Mas dificilmente eu vou fazer isso. Minha preguiça fala alto demais. Mas se eu quiser.
Mas enfim, eu espero que vocês tenham conseguido entender bem, né, o que separa um crime de racismo de um crime de injúria racial, que vocês tenham conseguido entender bem a importância dessa equiparação de LGBTfobia ao crime de injúria racial e que vocês também tenham entendido a importância da equiparação do crime de injúria racial ao crime de racismo, né? Espero que eu tenha conseguido explicar isso tudo direitinho. Se eu cometi algum equívoco jurídico aqui enquanto eu estava falando e você for uma pessoa do direito e quiser também, enfim, esclarecer isso nos comentários, apontar algum erro, falar alguma coisinha que eu tenha me equivocado, a caixa de comentários está aberta para isso. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Pra me xingar, não fiquem tão à vontade, não, porque vocês têm que lembrar que vocês podem, né? Vocês podem estar cometendo crimes. Mas vamos lá, né? Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o último vídeo que eu lancei, né? Sobre a proibição de mulheres trans de jogarem xadrez competitivo e tudo mais. Teve um comentário específico que me chamou a atenção. Eu não vou colocar o comentário aqui, nem nada do tipo, mas tá lá o comentário, eu não excluí ele não. Que é um comentário de alguém que é inscrito do canal, né, que gosta do conteúdo do Transmissão, mas que falou que eu deveria ter pesquisado mais antes de ter feito aquele vídeo, porque é importante, né, segundo esse comentário, é muito importante que exista, sim, uma separação entre mulheres e homens em alguns torneios, né, que existam torneios que são exclusivamente femininos. Porque, né, segundo esse comentário, é importante que isso seja feito por causa da misoginia que existe dentro do xadrez e também por causa de todas as opressões de gênero que mulheres sofrem, que culminam em que mulheres sejam menos incentivadas a jogar xadrez de forma competitiva, né? Que mulheres sejam menos incentivadas a entrar em torneios, sejam menos incentivadas a, enfim, construir uma carreira enquanto enxadristas, né? E que seja mais difícil para mulheres conseguirem patrocinadores e que os torneios unicamente femininos eles serviriam justamente para que essas mulheres pudessem ir, né, se desenvolvendo mais enquanto enxadristas, né, pudessem estar tendo essa experiência de competição e pudessem também conseguir mais patrocínios dessa forma e tudo mais. Então, por isso que seria importante ter os torneios femininos. Esse comentário ainda continua dizendo que acha que é importante sim que tenha essa proibição, né, essa dificultação para que pessoas trans possam jogar no competitivo, porque assim evita fraudes, evita que algumas pessoas se passem por mulheres trans, sabe? Alguns caras que sejam cisgênero e que estejam avançados ali no competitivo, mas que não conseguem tantas premiações, se passem por mulheres trans para, né, poder jogar nos torneios femininos e assim conseguirem troféus, assim conseguirem premiações e assim conseguirem patrocínios e tudo mais, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu entendi os apontamentos, né, da importância de se ter torneios exclusivamente femininos. Eu entendi o seu ponto, mas eu continuo discordando do seu ponto, porque vamos lá. Existe muita misoginia no mundo, existe muito machismo no mundo, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, onde a mulher é sempre subjugada, sempre relegada ali a tudo aquilo que envolve cuidado, e tudo que não envolve cuidado, elas são desincentivadas a seguir. Então, quando a gente está falando de um esporte, né, não envolve cuidado, então mulheres são desincentivadas a competirem, são desincentivadas a entrar em qualquer categoria esportiva, né? E no xadrez não é diferente. Isso existe. Agora, o xadrez é um esporte, gente, que ele precisa de. Sabe, é um esporte que o que define é o raciocínio lógico, o que define não é uma massa muscular, não é força, não é nada do tipo. Então, existem várias outras formas de você incentivar mulheres a adentrarem esse esporte, a seguirem carreira, que não sejam segregando as mulheres. Porque você colocar um torneio que seja só para mulheres em um esporte que não tem nada, sabe, que justifique essa separação, fisiologicamente falando, não tem nada que justifique essa separação, você tá só, tipo, colocando elas ali no campo de café com leite. É isso que tá fazendo. E você continua reforçando que elas não são tão capazes quanto os homens, porque você coloca elas ali naquele torneio ali que é só para as mulheres, aonde vão ter poucos patrocinadores e tudo mais, né? Gente, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Vocês poderiam criar amistosos que fossem só para as mulheres, porque um amistoso, né, uma coisa que não é
competitiva desse jeito, assim, que não é um torneio, que você ganha troféus e tudo mais, você tá treinando essas mulheres para depois entrarem na carreira de enxadristas. E você pode levar patrocinadores para assistirem esses amistosos, para assistir essas competições, sabe? Não precisa ser uma coisa assim, que seja um torneio. Não precisa. Tem como se fazer vários eventos dentro do xadrez, que sejam eventos que sejam voltados para as mulheres, né? E que coloquem elas ali mais próximo do que é o competitivo, mais próximo dessa experiência de torneio, mais próximas dos patrocinadores e tudo mais, né? Tem como também a comunidade de xadrez focar em campanhas para trazer mulheres para os competitivos mistos, sabe? Tem como fazer tantas outras coisas, sabe? Tem como vocês tem várias coisas que podem ser feitas, que eu também não sou obrigada a pensar em todas elas. Não sou obrigada a elencar aqui todas elas, não. Mas fazer uma segregação assim não é o ideal. Ainda mais quando a FIDE, ela vai lá e tira os títulos de homens trans. Porque, assim, homens trans que ganharam esses torneios que são exclusivos para mulheres, né? E que depois fizeram a transição de gênero, portanto, ganharam esses torneios antes de ter feito a transição de gênero e depois fizeram a transição de gênero, eles perdem os títulos deles agora, né? Eles perdem os títulos que eles conquistaram nesses torneios que eram só contra mulheres. Então, isso já mostra que a FIDE não vê esses torneios como tendo uma relevância tão grande. A FIDE já não vê esses torneios como sendo torneios de fato válidos, porque se você tira os troféus que aquelas pessoas ganharam, sabe? Quando elas transicionam de gênero, você está dizendo que aqueles troféus não valem. Agora sim você vai entrar no que vale. Agora sim você vai entrar naquelas competições que de fato são validadas, porque agora você é um homem. Agora você, né, você vai entrar no que importa aqui. Então, tudo aquilo que você ganhou lá atrás, ó, aquilo não valia, aquilo era café com leite, aquilo ali, ó, não valia de nada. Não valia de nada, então a gente vai tirar esses títulos aqui de você, porque agora você entrou no que importa. É isso que a FIDE faz quando ela tira. Porque assim, se a FIDE não tirasse as premiações dos homens trans, a coisa ainda seria meio esquisita, mas não seria, sabe, tão bizarra, não seria tão a própria instituição rebaixando os torneios unicamente femininos, os torneios exclusivos para mulheres. Isso não faz, sabe, não faz sentido você defender isso enquanto você fala que os torneios femininos são importantes. Como assim os torneios femininos são importantes se a própria FIDE não dá essa importância para os torneios femininos? Qual a importância que tem, então, esses torneios femininos? Por que os patrocinadores vão olhar para esses torneios femininos? Por quê? E vamos lá, né? Outra coisa também que é a questão de homens cisgênero eles fingirem ser mulheres trans para poder jogar nos torneios femininos. Gente, isso é sempre a desculpa que usam para tirar nós, pessoas trans, de qualquer espaço, né? Então, por que que a gente vai deixar mulheres trans entrarem nos banheiros femininos? A gente não vai fazer isso, porque, ó, veja bem, né? Um homem cisgênero pode fingir que é uma mulher para adentrar aquele espaço. Por que que a gente vai deixar mulheres trans jogarem, sei lá, vôlei, né? Como a Tiffany, por exemplo. Por que que a gente vai deixar? A gente não vai deixar, porque, veja bem, algum homem cisgênero pode fingir que é uma mulher trans para poder entrar no esporte feminino e ganhar fama no esporte feminino, sabe? Tipo, sempre são esses argumentos que usam. Sempre usam o argumento, sempre apelam para para esse hipotético homem cisgênero que vai fingir ser uma mulher para poder tirar alguma vantagem. E aí também eu fico me questionando, mas tá, mas qual vantagem também um homem cisgênero teria em fingir que é uma mulher trans para entrar nos competitivos femininos, se esses competitivos femininos, eles não têm tanta importância para FIDE quanto os competitivos mistos? Tipo, tá, ele iria ter mais títulos, mas títulos que a própria FIDE não reconhece como sendo títulos válidos? Tá, ele entraria pra lista ali das mulheres que são melhores enxadristas e tudo. Gente, sério, vocês conseguem imaginar homem cisgênero e uma quantidade significativa de homem cisgênero, tá? Não tô falando de um ou dois, não. Tô falando significativa pra isso ser de fato um problema. Vocês conseguem imaginar homem cisgênero que tem toda aquela questão, o ego frágil masculino e tudo, eles fingindo que são mulheres pra poder ganhar títulos? Tipo, por que que o homem cisgênero iria querer o nome dele dentro
das melhores mulheres enxadristas. Mulheres. Tipo, isso não faz sentido, tá? Não faz sentido. Homem cisgênero não tem vantagem em fingir que é mulher trans. Ele só tem desvantagens. É só isso que eles vão ter na vida, desvantagens. Porque a gente vive em um mundo que é praticamente todo patriarcal. Quase todas as sociedades que a gente tem no mundo são patriarcais. Então, assim. Por quê? Sabe, não tem lógica, não tem lógica. A Feed foi sim misógina, a Feed foi sim transfóbica em dar esse tipo de pronunciamento, em fazer esse tipo, sabe, em fazer esse tipo de proibição. Principalmente em colocar ali os títulos que os homens trans conquistaram nos torneios femininos antes da transição deles como títulos inválidos, invalidar esses títulos. É sim uma misoginia, é sim uma transfobia, a FIDE tem sim que melhorar quanto a isso. E eu não preciso entender de xadrez para perceber que a FIDE precisa melhorar quanto a isso, tá? É isso que eu tenho para dizer. Espero que você não tenha ficado com raiva de mim por eu rebater isso daqui em vídeo, né? Mas enfim. O comentário tava lá público, o vídeo também. E é isso que eu tinha pra falar aqui hoje pra vocês, gente. É isso que eu tinha pra falar aqui hoje pra vocês. Acabou que eu entrei em outros pontos nesse vídeo, mas tudo bem, né? Tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês gostaram desse vídeo. O que é que vocês acharam da equiparação de LGBTfobia a um crime de injúria racial? O que é que vocês acharam disso? O que é que vocês acham do Zanin, né? Comentem aí o que vocês acham do Zanin, sem correr o risco de vocês perderem o réu primário de vocês, tá? Lembre-se que ele é um ministro do STF, tá? Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, então vamos manter um decoro aí. Vamos manter um decoro. Mas comentem aqui o que vocês acharam disso tudo. Comentem, enfim, o que vocês quiserem, na verdade. Comentem o que vocês quiserem. Comentem comida preferida de vocês, sei lá. Comentem o que vocês bem entenderem. E não se esqueçam de deixar o like de vocês, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo do Transmissão pelo YouTube. Também copia esse link e sai compartilhando por aí. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.